Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelo site www.churbit.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe, Jesus te ama e quer te dar a vida eterna. Deus seja louvado. Hoje é dia 30 de novembro de 2014 e Deus trouxe ao meu coração uma palavra no livro de Josué, capítulo 1, uma palavra bem conhecida entre os irmãos. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Fale conosco, ó Deus, o que o Senhor quer nos ensinar. Abençoa cada um que vai ouvir a tua palavra. Desperta, Senhor, aquele que dorme. Desvenda, meu Pai, estes olhos, Senhor. Abra, Senhor, os seus ouvidos, para que a tua palavra venha lhe dar entendimento, venha dar-nos sabedoria, para que as almas se convertam, meu Pai, e sejam saradas. Transforma a vida de cada um que vai ouvir a tua palavra, e que teu Espírito Santo venha falar aos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. O capítulo 1 de Josué, bem conhecido no meio da igreja. Moisés havia morrido e Josué foi o sucessor de Moisés. Josué até então era servo de Moisés. Era Josué, Calebe, que se esforçaram em agradar a Deus, servindo a Deus. Passaram 40 anos no deserto. Muitos morreram no deserto, porque murmuraram nas suas tendas, porque queriam voltar para o Egito. E os que tinham 20 anos para baixo foram os que foram salvos e que entraram na terra de Canaã. Mas muitos morreram no deserto, por causa da incredulidade, por causa das blasfêmias e tantos outros pecados. Mas Josué perseverou. Josué, Calebe,
perseveraram e fizeram com que o povo viesse a ter esta promessa. Perseveraram junto com Moisés, Josué e Calebe. Quando foram enviados espias à terra, eles chegaram assustados porque diziam que só tinham gigantes na terra, porque a gente não ia conseguir entrar lá. Porque era impossível de entrar na terra quando os espias foram lá. E voltaram aterrorizados. E tentaram passar isso para o povo de Israel. Mas Josué disse, não, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra. Josué foi perseverante. Ele aprendeu com Moisés. Ande com os sábios, meu irmão, minha irmã, e serás sábio, como diz em Provérbios. Ande com os sábios e serás sábio. Mas o companheiro dos tolos virá a se arruinar. Josué andava com Moisés. Moisés foi criado em toda a sabedoria egípcia. Moisés era um homem estudado, é um homem instruído na palavra, na virtude do Espírito de Deus. Tanto é que Moisés escreveu 5 livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. Moisés, homem de Deus, varão valoroso, o homem mais manso da terra, na face da terra. Um homem em que Deus usou para tirar o povo do Egito, da escravidão. Um homem que intercedeu pelo seu povo, quando o povo murmurava e Deus estava furioso com eles. Não aguentava mais. Mas Moisés intercedeu por este povo. E Josué aprendeu com Moisés. Josué, um homem valente, um servo de Deus. Moisés, Deus já tinha levado, já havia morrido. E Deus fala para Josué, no versículo 1 diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus fez uma promessa e Ele cumpre a sua promessa. Mesmo que Moisés havia morrido, mas a palavra de Deus não volta vazia, ela se cumpre. As promessas que Deus tem em nossas vidas, elas vão se cumprir. Mas para recebermos esta promessa, as promessas de Deus, as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, as bênçãos materiais também, tem as condições. Tem as condições que Deus determina na sua palavra. E Ele promete. Ele prometeu para o seu povo, assim Ele promete para nós também. Ele prometeu aqui: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde o Líbano, deste Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Mas, o versículo 6 diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a esquerda nem para a direita, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. A lei do Senhor. Essas são as condições para nós herdarmos as bênçãos de Deus. A condição é andar conforme a lei do Senhor. É andar conforme a palavra de Deus. Prudentemente, se esforçando. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força, e só os que se esforçam é que se apoderam dele.
O reino de Deus, ele não vem com visível aparência. Ele está no meio de vós. Ele está dentro de nós. Ele começa em nós. O reino de Deus, ele é espiritual. Nós não vemos com os olhos da carne. Mas é a partir do momento que nós passamos a andar pela fé, a praticar a palavra de Deus sem ver. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Andamos por fé e não por vista. Esperança é algo que nós não vemos. Deus fez uma promessa para o seu povo de Israel. Mas para que eles pudessem ter estas promessas, ter as terras que manam leite e mel, ter os seus alimentos, as árvores, as frutas, os animais, a fartura, a abundância, eles tinham que obedecer a palavra do Senhor. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Davi disse: se atentasse iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se nós tivermos iniquidades em nosso coração, Deus não nos ouvirá. As promessas de Deus não alcançarão a nossa vida, se nós não praticarmos a palavra de Deus e tirarmos as iniquidades do nosso coração. Ele mandou que nós nos esforçássemos. Ele falou para o seu povo: então somente esforça-te e tem bom ânimo. Esforçar. Ainda que a sua carne não queira, você deve ler a palavra de Deus todos os dias da tua vida. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, por ela o homem viverá. A sua carne não vai querer ler a Bíblia. A sua carne não vai querer estar na igreja. A sua carne não vai querer estar de joelho em oração. Você vai ter que se esforçar. Se nós quisermos alcançar o favor do Senhor, temos que buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Por isso Deus aconselhou o seu povo que se esforçasse. É um esforço a vida cristã. Servir a Deus não é fácil. A carne não quer, a carne não se converte. Ela não se converte. A carne quer fazer como Jonas. Quer ficar debaixo da sombra da aboboreira, descansando a sua alma e deixar o povo de Nínive morrer, ser condenado por Deus. A carne quer ficar repousando, dormir num sono profundo dentro do navio, como Jonas estava. A carne quer dormir. A carne só quer satisfazer o seu eu. Por isso Deus mandou que nós nos esforçássemos. Os que semeiam na carne colherão corrupção. Gálatas 6. Mas os que semeiam no Espírito colherão a vida eterna. Escolhei, pois, a bênção para que viva. É o que Deus nos manda. Não é fácil vencer a nossa vontade. É luta, é difícil. Muitas vezes você dobra o teu joelho e não sai nem palavra da tua boca. E Tiago diz: está alguém entre vós aflito? Ore. Mas às vezes você não ora. Às vezes você pega o telefone e quer falar com alguém. Você está colocando aquela pessoa no lugar de Deus. E Deus manda com que você ore no momento da aflição. Ele quer te livrar. Ele não quer que você recorra a pessoas. Ele quer que você recorra a Ele. Está alguém entre vós aflito? Tiago diz: ore. Faça a oração. E muitas vezes pegamos o telefone e ligamos para alguém e não queremos orar. A carne não quer orar. A carne não quer. Jesus foi o exemplo claro. Na véspera da sua morte, no Monte das Oliveiras, Jesus clamou a Deus. Jesus estava em tanta aflição que o seu suor transformou-se em gotas de sangue. Mas depois da sua perseverança na oração, diz a palavra de Deus, que Deus enviou um anjo que o confortava. Deus quer enviar um anjo para te confortar. Deus quer te favorecer. Mas você tem que orar. Você tem que se esforçar. Como diz em Hebreus 11, da fraqueza tiraram força os heróis da fé. Eles estão ali na galeria dos heróis, o exemplo claro. Da fraqueza tiraram forças.
Paulo diz que muito mais ele se gloriaria na fraqueza, porque quando ele está fraco, aí é que ele é forte. Não como Sansão, que era forte e acabou perdendo, acabou se afastando dele o Espírito Santo, e Sansão achou que tinha força, já tinha saído dele o Espírito Santo. Foi cortado o seu cabelo porque ele era nazireu, não podia cortar o seu cabelo. Brincou com o pecado e perdeu o Espírito Santo de Deus. Da fraqueza tiraram força. Na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até o sangue. A carne não quer se converter. A carne não se converte. Esforça-te. Esforça-te para estar na igreja. Esforça-te para estar na casa do Pai. Muitas vezes você se esforça no teu trabalho. Você se esforça para agradar alguém. Você se esforça para criar os seus filhos, mas não se esforça para servir a Deus. Não se esforça para agradar ao Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. De todas as tuas forças. Esforça-te. O reino de Deus é tomado à força. Se faz violência para entrar no reino de Deus. A violência é contra nós mesmos, é contra a nossa carne, contra as nossas próprias vontades. Você tem uma promessa de Deus na tua vida, como Deus fez para Josué e para o seu povo. Mas para você ter essas promessas, para nós termos essas promessas, temos que nos esforçar. Temos que nos esforçar em agradar a Deus. Versículo 8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então te farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Jesus disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra de Deus que nos alimenta. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte da palavra de Deus. Faça como Neemias. Neemias não se apartou do livro de Deus. Uma mão estava trabalhando e a outra mão estava com a espada, com a palavra de Deus. Tudo que Neemias ia fazer, ele consultava a Deus. E Neemias prosperou no seu caminho, restaurou Jerusalém, restaurou os muros de Jerusalém, restaurou o templo. Porque Neemias não se apartou do livro da lei. Não se apartou. Não se aparte, meu irmão, minha irmã. Não se aparte da palavra de Deus. É ela que vai te dar vida. É ela que vai te fazer prosperar. Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E o que acontece quando ele medita de dia e de noite na lei do Senhor? Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que na estação própria ela dá o seu fruto, e tudo que ela fizer prosperará. Apocalipse 1 diz: bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia. É meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É comer a palavra de Deus. É abrir as Escrituras. É se alimentar do pão do céu, que é a palavra de Deus. É os conselhos da palavra do Senhor que vai te enriquecer na fé. É quando você abre as Escrituras no livro de Provérbios e se enche da sabedoria. A sabedoria, meu irmão, minha irmã, ela não cai do céu no sentido de cair literalmente. Você tem que buscar a sabedoria. Deus vai te dar a sabedoria quando você passar a ler a palavra dele.
Quando você passar a se encher da palavra do Senhor, Ele vai te dar a sabedoria. Como que o Espírito Santo vai fazer você lembrar de tudo que você tem dito, que você tem aprendido, se você não lê a palavra de Deus? Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. João capítulo 16. Mas como que Ele vai fazer nós lembrarmos se nós não lermos a palavra dEle? Se nós não nos enchermos da sua palavra? A palavra de Cristo habite ricamente em vós. Jesus crescia em conhecimento e em graça. Timóteo, desde pequenininho, já sabia as sagradas letras, a palavra do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muitas vezes você está se alimentando de outras coisas deste mundo. Às vezes você passa horas na frente desse computador, mas não gasta nenhuma hora lendo a palavra de Deus. Muitas vezes você pode deixar sua Bíblia aberta no Salmo 23, no Salmo 91, mas ela não tem efeito. Ela só tem efeito quando você a lê, quando você se alimenta da palavra de Deus, quando você semeia a semente na sua terra, no seu coração, quando você se alimenta da palavra de Deus. Deus vai te dar o crescimento. Quando você planta uma semente, você não vê ela nascendo, ela crescendo. Você vai ver só depois que ela brota na terra. Mas ela já está germinando, crescendo lá dentro, debaixo da terra. É Deus que dá o crescimento. Quando você se alimenta da palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus que vai te dar o crescimento. É Ele que vai te fazer lembrar de tudo que Deus tem te dito. Muitas vezes você quer receber as bênçãos de Deus, mas você não se esforça para tê-las. Você não se esforça para buscá-las. E você perde. Você já não está cansado dessa vida? Cansada? Essa vida sobrecarregada? Até hoje você não tem conseguido nada na sua vida. É porque você não medita na lei do Senhor. É porque você não se esforça. É porque você não luta para agradar a Deus. Josué disse: se Deus se agradar de nós, se Ele se agradar de nós, Ele nos dará a terra. Deus quer se agradar de você. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Agrada ao Senhor. Lendo a sua palavra, meditando nela, de dia e de noite. É todos os dias da nossa vida. A palavra de Deus, ela nos alimentará todos os dias da nossa vida. É como você precisa de almoçar, de tomar o café da manhã. Você almoça, você janta, você toma água. O seu corpo está sendo alimentado pelas coisas materiais deste mundo, necessárias para o corpo. Mas a sua alma está infrutífera, está vazia. Talvez você esteja como Marta, afadigada com muitas coisas dessa vida, se enchendo das coisas desse mundo. Mas Maria escolheu a boa parte, do qual não lhe será tirada. Os que semeiam na carne colherá corrupção, mas os que semeiam no Espírito colherá a vida eterna. Nós somos corpo, alma e espírito. Somos corpo, alma e espírito. Não é só do alimento que o homem viverá. A vida de um homem, o Senhor Jesus disse, ela não consiste na abundância de bens que ele possui. A vida de um homem, ela consiste na vida espiritual em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus é o alimento da alma, do espírito. É o alimento que nos dá vida. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte da tua boca a palavra de Deus. Antes, medita nele, neste livro, a Bíblia Sagrada, de dia e de noite, ou seja, todos os dias da nossa vida.
Todos os dias. Não precisa você querer ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, de uma vez. Vai ficar mais difícil para você. Às vezes você pode se empolgar muito de querer ler de Gênesis a Apocalipse e não vai entender quase nada. Mas escolha um livro para você ler durante o mês. E medita nele. Pode ler o livro de Salmos. Depois você lê o Evangelho de Mateus ou as cartas de Paulo, alguma delas. E vai lendo, e medita, e ore primeiro a Deus, para que Deus te dê luz, entendimento, para que Deus abra o seu entendimento, para que o Senhor revele a sua palavra a você, que dê sabedoria, porque a palavra de Deus ela é espiritual. A palavra de Deus ela é iluminada pelo Espírito Santo, e nós só vamos compreender ela através do Espírito de Deus, como diz Paulo aos Coríntios, capítulo 1. E medite na lei do Senhor, na palavra de Deus, de dia e de noite. Daí você pode ler o livro de Gênesis, para entender a criação do mundo, a criação do homem e da mulher, as histórias, a arca de Noé, a história de José. Toda a palavra de Deus é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Para que nós possamos produzir frutos é através da palavra do Senhor. Essa é a bússola que nos conduzirá à vida eterna. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E tendo cuidado de praticar, de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. É lendo a palavra do Senhor, meditando nela e praticando. Porque o apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é inoperante, é morta. É como um homem que contempla o seu rosto natural no espelho e depois se esquece da sua aparência. Então temos que meditar na palavra do Senhor e colocar ela em prática. Fazendo assim, agradaremos a Deus, estaremos nos esforçando e receberemos, alcançaremos o favor do Senhor nosso Deus. Agradando a Deus com as nossas atitudes. Praticando a palavra do Senhor. Obedecendo a sua santa lei. Aí Deus nos fará prosperar o nosso caminho. E a prosperidade de Deus, ela não é algo somente material. A prosperidade de Deus, ela é primeiramente espiritual. É quando nós temos a paz de espírito. É quando nós podemos dominar o nosso espírito. É quando nós temos a sabedoria de lidar com as situações desse mundo, com as dificuldades, o entendimento, a sabedoria. É quando o dinheiro rende na sua mão, multiplica. É quando você não vive escravo da farmácia, dos remédios. É quando Deus te abençoa com saúde, prepara até os médicos bons e melhores para você, para te atender. É quando Deus abençoa os seus filhos, os nossos filhos. É quando Deus abençoa o seu automóvel, que ele não vive quebrando. É quando Deus abençoa o seu trabalho, o seu comércio. É quando Deus abençoa o trabalho das suas mãos. Salmo 128. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor. Feliz será, tudo te irá bem. Os seus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. A sua esposa será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. As bênçãos que Deus promete derramar em nossas vidas, da obediência à sua santa e fiel palavra. A prosperidade de Deus é as bênçãos que nos abençoa, não somente a parte material, mas a parte espiritual, família. Deus nos abençoa. Desde agora e para sempre. Ele quer te abençoar. Ele quer transformar a tua vida. Mas você tem que tomar uma atitude. Da fraqueza tirar a força. Se esforçar no máximo para agradar a Deus. E Deus irá te abençoar. Ele abençoará o seu pão, a sua água. E tirará do meio de ti as enfermidades. Quando você pôr no teu coração em agradar a Deus, não olhar nem para a esquerda e nem para a direita, não olhar para a vida do outro, você tem que semear a semente na sua terra em primeiro lugar. Você deve tirar primeiro a trave que está no teu olho
e não o cisco que está no olho do teu irmão. Muitas vezes nós queremos tirar o cisco do olho dos nossos irmãos e não tiramos a trave que está nos nossos olhos. Mas quando tiramos a trave que está nos nossos olhos, aí podemos ajudar os nossos irmãos. Primeiro temos que semear em nosso campo, em nossa vida. Primeiro colocar a palavra de Deus em nossa vida, praticando a palavra do Senhor, para depois ajudarmos aquele que está com o cisco no olho, que não está enxergando. E é a palavra do Senhor que vai te iluminar. É a palavra de Deus que vai nos iluminar, que vai nos fazer prosperar em todos os nossos caminhos, para alcançarmos as bênçãos de Deus, para alcançarmos o favor do Senhor. Temos que meditar na sua palavra de dia e de noite, esforçar. Se você não tem tempo para ler durante o dia, acha umas horas na madrugada e medita na lei do Senhor. E Deus vai te abençoar nessa terra. Deus vai te abençoar. Às vezes você acha que perdendo uma hora na madrugada em buscar a Deus, você acha que você vai perder algumas horas de sono, mas você vai ganhar no dia seguinte. Você vai ganhar no dia seguinte. Jacó lutou com o anjo no vale de Jaboque. Passou a noite inteira lutando e ele foi próspero. O irmão dele queria matar ele, mas não matou. Deus foi com Jacó e o abençoou. Porque Jacó perseverou, lutou naquele vale de Jaboque sozinho. Mas ele resistiu. Ele insistiu, ele lutou e ele conseguiu. É isso que Deus quer ver de você, de nós. O esforço, a luta. Deus, ele gosta de varão valoroso, varoa valorosa. Quando ele escolheu os 300 de Gideão, começou com 32.000 e terminou em 300. Muitos foram embora. Deus provou eles no rio para ver se iam ter atitudes dignas de valentes, para ver se iam beber água como homens, como valentes, e muitos beberam água como cães. Tinha que segurar a espada de um lado e a outra com a mão. Enquanto segurava a espada ali na outra mão, a outra bebia água na mão. Não como cachorro, mas como soldados valorosos. E é isso que Deus quer ver de nós. Valentes, persistentes, lutadores. Deus não quer que nós vivemos murmurando. Isso impede de alcançar as bênçãos de Deus. Mas Ele quer que nós sejamos lutadores. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Paulo esmurrava o seu próprio corpo por causa do pecado, para agradar a Deus. Ou seja, ele lutava de tal maneira contra a sua carne que queria outras coisas, para agradar a Deus, para que ele não viesse a ser reprovado por Deus. A vida cristã, meu irmão, minha irmã, ela é esforço. A vida cristã não é fácil. Só vai entrar no céu os valentes. Os covardes não herdarão o reino de Deus, nem os tímidos. Mas os valentes, aqueles que se decidem no seu coração não se contaminar com esse mundo, não ficar na roda de escarnecedor, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E a prosperidade vai vir no tempo de Deus, porque tudo tem um tempo para se cumprir na terra, tudo tem. Deixe as más companhias e sirva a Deus em espírito e em verdade. Agrada ao Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Esforça-te e tem bom ânimo. Talvez você seja o cabeça da tua família. Talvez você seja o único crente da sua casa. E Deus falou para Josué: através do seu esforço, Josué, você vai levar este povo a herdar a terra da promessa. É através do teu esforço, meu irmão, que você vai levar este povo a herdar a salvação em Cristo Jesus. Está ouvindo, minha irmã? É através do teu esforço, porque você não está sozinho, você não está sozinha.
Deus está contigo. Ele vai te levar à terra que mana leite e mel. Ele vai te levar a tua família à salvação através de você, através da tua vida. Muitos podem ver você como um louco, um crente, uma pessoa imbecil, mas você não é. Você é servo de Deus, é serva de Deus. Você tem a luz do mundo, que é o Senhor Jesus. Você tem a verdadeira sabedoria, que é a palavra de Deus. Não se importe com isso. O povo de Deus, na época, há 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás, eles foram comidos por leões nas arenas. Eles foram queimados vivos, mas eles não negaram o nome do Senhor Jesus. Não negaram. Estevão foi apedrejado, mas ele não sentiu a dor das pedras. Ele viu o Senhor Jesus ao céu. E Estevão ainda pediu perdão por aquele povo que estava apedrejando. Ele diz: perdoai, perdoai, meu Pai. Perdoai, não lhes imputes este pecado. Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. Não sentiu a dor das pedras, mas viu o Rei, o Senhor Jesus, à destra de Deus. Pedro morreu ali, mas salvo por Deus. E mostra também que Estevão não guardou nada no seu coração. Ele os perdoou, como Jesus perdoou-os na cruz. Pai, eles não sabem o que fazem. Quando nos enchemos, meu irmão, minha irmã, da palavra de Deus, quando andamos em espírito, além de não satisfazermos os desejos da carne, ainda nem as afrontas nos dói, nem as pedradas nos dói, porque Deus, Ele anestesia. Deus nos dá a paz que excede todo o entendimento, e Ele guarda a nossa alma. Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele estará conosco. Ele está conosco. Jesus está conosco. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você é um Josué da tua casa. É Deus que está contigo. E Deus vai te usar para salvar a tua família. Esforça-te. Tem bom ânimo. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Vá na casa de Deus. Tenha um compromisso com Deus e Deus te abençoará. Jesus disse: eu honro os que me honram. A palavra de Deus diz que Deus honra aqueles que o honram. Aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Deus abençoa e honra aqueles que o honram. Aquele que me confessar diante dos homens, eu os confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar, será negado por Deus. Confesse Jesus. Diante da sociedade, Ló era um justo afligido na cidade de Sodoma e Gomorra. Mas Ló deu um exemplo de vida. Ló foi salvo pela oração de Abraão. Pela intercessão de Abraão, Ló foi salvo, o justo Ló. E as suas 2 filhas. Infelizmente, a sua mulher virou estátua de sal. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra e mandou fogo do céu. Você é um Josué na tua casa. Você é uma Josué. É uma varoa, um varão valoroso, servos de Deus. Persiste, siga a palavra de Deus. Persiste em ler, em exortar. Se encha do conhecimento da palavra de Deus. E o Espírito Santo vai te fazer lembrar naquele dia tudo o que Ele tem dito no seu coração, através da leitura da palavra de Deus. Deus vai te usar naquele dia, quando você se encher da palavra de Deus, quando você for orar para o enfermo, quando você for visitar no ajuntamento, quando você estiver em oração, Deus vai te fazer lembrar tudo que você tem aprendido, tudo que você tem lido. O Espírito Santo te fará lembrar do que você aprendeu, o que você leu na palavra de Deus. A sua palavra vai sair cheia de conhecimento, como uma espada, como salvas de ouro e maçãs de ouro em salvas de prata, em bandejas de prata. É a palavra dita ao seu tempo. E essa palavra vai ser viva e eficaz, saindo da tua boca, e ela vai penetrar naquela vida enferma,
Como Ezequiel profetizou no vale dos ossos secos a palavra do Senhor. Deus falou: profetiza, Ezequiel, profetiza, ó filho do homem. E ele profetizou. E aquela palavra que foi profetizada deu vida àqueles ossos. É nessa hora que Deus vai te usar, uma palavra de Deus, para dar uma palavra. A boa palavra o alegra, mas o espírito abatido faz secar os ossos. É a boa palavra. É a palavra de Deus. Medita nela, meu irmão, minha irmã, de dia e de noite, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Você vai ter prudência. Você vê um bando na calçada de homens maus, que eles não dormem enquanto não fizer alguém tropeçar. Aí o prudente vê o mal e esconde, mas o simples, aquele que confia em si mesmo, ele passa por aquele caminho e sofre o mal. Se o bandido quer te roubar, Jesus disse: deixa que roube também a capa, a túnica. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai 2 milhas. Se quer roubar você, deixe levar. Não reaja a assalto. Não reaja a assalto. Não tente ser um valente. Porque se nós reagirmos ao assalto, perderemos. Estaremos saindo da palavra de Deus. E o Senhor Jesus disse: se querem te roubar a capa, ofereça também a túnica. Deixa levar. Deixa levar embora. Não tente lutar com ele. Se você perde uma coisa aqui hoje, você vai ter outra. Deus vai te prover de outra amanhã. Ele vai te prover. Não se preocupe com isso. Não tente reagir a assalto. Mas sirva a Deus, que Deus é o nosso escudo. Deus é o nosso escudo e nossa fortaleza. Ele é a nossa fortaleza. Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que não dorme, aquele que te guarda. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por que isso acontece? Salmo 91. Porque encarecidamente me amou. Jesus diz: aquele que me ama guardará a minha palavra. João capítulo 15. Quando amamos a Deus, guardamos a sua palavra. E quando guardamos a sua palavra, estamos amando ao Senhor. E quando o amamos, o Salmo 91 diz: tão encarecidamente me amou, eu o livrarei, eu o glorificarei. E aí Deus nos livra. Quando amamos a Deus, quando praticamos a sua palavra, quando guardamos a sua palavra, quando tememos a Deus, aí Ele envia até o seu anjo para nos guardar. Porque diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Mas se nós não tememos a Deus, se nós não damos crédito à palavra de Deus, se nós lançamos diante de nós a palavra do Senhor, não damos ouvido, desprezamos a sua palavra, Deus não vai enviar o seu anjo para guardar. Porque o anjo do Senhor, ele só acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Porque Deus só livra aquele que guarda a sua palavra, aquele que o ama, aquele que obedece. Se nós sairmos debaixo da sombra do Onipotente, não temos como descansar. E para estarmos na sombra do Onipotente, temos que estar sendo refletidos pela luz da palavra de Deus. É a palavra de Deus. É ela que vai nos guardar de todo o mal. É o conselho de Deus. Dizem Provérbios que o prudente, ele vê o mal e esconde. Ele se esconde. Mas os simples passam e sofrem a pena. Mas se você vê que o caminho é mau, não vai por ele. Desvia, guarda o teu pé, calça o teu pé com a preparação do Evangelho da Paz. Guarda o teu pé do mal com a preparação do Evangelho, com a palavra de Deus dentro do seu coração. Não ande em lugares que as pessoas são más. Desvia o teu pé destes lugares. Não se assenta à roda de escarnecedor. Não se detém no caminho dos ímpios, no conselho dos ímpios. Mas medite na lei do Senhor de dia e de noite, e você verás a prosperidade de Deus, as bênçãos de Deus vir sobre a tua vida. Deus quer te abençoar. E Ele diz:
porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Deus vai prosperar o teu caminho, e você prudentemente te conduzirás. Se você vai fazer uma visita, por exemplo, vai orar na casa de alguém, e você sabe que ali tem uma mulher sozinha, e você é um homem, não entre nesse lugar. Seja prudente. Vá com alguém, com mais pessoas, ou com a tua esposa, se você é casado. Mas não entre nesse lugar sozinho. Guarda o teu pé do mal. Guarda da aparência do mal. Seja prudente. Seja prudente com os teus olhos, com as tuas pálpebras, com as tuas sobrancelhas. Diz que o ímpio ele fala com os olhos, ele fala com os pés. Mas o servo de Deus tem que olhar firme com os seus olhos, firmes. O servo de Deus não deve piscar os olhos. Tem que guardar da aparência do mal. Prudência. E quando você medita na lei de Deus, no conselho da palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse, em toda a Escritura, você vai ser próspero e vai conduzir prudentemente. Você vai ter sabedoria, inteligência. E você vai andar com confiança, porque a palavra de Deus está escondida no teu coração e vai te guardar de você pecar contra Deus. Como José guardou o coração dele e não pecou contra Deus. Não saiu adulterando com a mulher de Potifar. Mas ele fugiu dela, mesmo sendo preso. E por José ser digno, ser fiel a Deus e ao esposo daquela mulher, ao Potifar, Deus guardou José na prisão, lhe deu grandes sonhos, interpretações. Deus foi com José, ele ficou muito tempo preso, mas Deus o engrandeceu e ele foi governador no Egito. Porque José foi fiel a Deus. Daniel também foi fiel a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Deus quiser nos livrar, tudo bem. Se Ele não quiser nos livrar, fique sabendo, ó rei, nós não nos prostraremos diante da estátua do rei Nabucodonosor. Ah é? Vocês não vão se prostrar? Aqueça 7 vezes mais essa fornalha. E o rei mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. E foram lançados 3 vivos dentro daquela fornalha de fogo. Mas não queimou nenhum fio dos seus cabelos, nem cheirou a sua roupa. E tinha um 4º homem dançando passeava no meio do fogo com eles. Deus os guardou, porque eles não negaram o nome do Senhor. Seja fiel a Deus, e Ele vai te honrar nesta terra. Ele vai abençoar a tua entrada e a tua saída. O lugar que você pisar a planta dos seus pés, Deus pisará contigo e te dará a boa terra que mana leite e mel. Ele vai te dar a terra dos teus inimigos, terra que você nem trabalhou, Ele vai te dar. Não com a tua espada, mas com a força de Deus e com o seu poder, com a sua obediência, você alcançará a favor do Senhor. Então somente esforça-te e tem de bom ânimo. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, por ela o homem viverá. Às vezes, a palavra de Deus, como João, quando estava preso na ilha de Patmos, foi arrebatado em espírito. E João comeu aquele livrinho ao seu paladar, quando passou pelo seu paladar, as suas papilas degustou aquele livro e provou o doce do mel. Mas quando desceu no seu ventre, no seu estômago, era amargo como um fel. Muitas vezes a palavra de Deus, ela é doce na nossa vida. Ela vem, é uma delícia você ler as Escrituras, você se alimentar da palavra.
Mas quando Deus te pede para você deixar certas coisas na sua vida, ela se torna fel, amarga, porque você não quer deixar. Você não quer deixar as coisas desse mundo. A palavra de Deus está te dizendo: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se vós amais o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não permanece. Aí você vê, você gosta da palavra, ela diz isso, mas você não aceita. Você não aceita. Se teu olho te faz pecar, arranca ele. É melhor entrar no céu com um olho só do que ter todos os teus 2 olhos e ser lançado no inferno. Ou seja, se você olha para certas coisas que desagradam a Deus, você cobiça certas coisas, Jesus está dizendo: arranca o teu olho. Ou seja, deixe de olhar para esse lugar. Deixe de olhar para certas coisas. Deixe de cobiçar, porque isso vai acabar com a tua alma, com a tua vida espiritual. E muitas vezes não queremos praticar isso. Não queremos obedecer a palavra de Deus, porque ela é doce como mel, mas quando vem no ventre, ela é amarga. Quando temos que nos moldar a nossa vida conforme a palavra de Deus, aí achamos difícil. Aí você acha difícil, como o jovem rico. O jovem rico chegou para Jesus: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou: bom é um só, que é Deus. Conhece os seus mandamentos? Conheço, desde pequenininho. Conheço tudo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E citou os mandamentos e tal. E Jesus falou: falta-te uma única coisa. Vai e vende tudo o que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele não quis. Diz a palavra de Deus que ele tinha amor às riquezas, que ele possuía muitas propriedades, e o seu coração estava nas suas riquezas. Ele era avarento, ele amava as riquezas, e não quis seguir a Jesus. As palavras soaram bem aos seus ouvidos, como o paladar prova o alimento, o seu ouvido provou as palavras. Mas quando caiu no seu ventre, ele fugiu. E os discípulos ficaram perguntando: se é assim, quem será salvo? E o Senhor Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, de uma rocha, do que um rico entrar no reino dos céus. Mas os impossíveis para o homem é possível para Deus. E aquele jovem rico não quis abrir mão da sua vida, egoísta e avarenta, e perdeu a salvação porque tinha amor às riquezas. Muitas vezes você não quer abrir mão do seu trabalho. Você está num serviço que te dá dinheiro, te dá lucro, mas você não quer deixar esse serviço que não agrada a Deus. E Deus quer te abençoar, primeiramente te salvar, mas você não quer. Você ouve a palavra, você gosta da palavra, você se sente feliz em ouvir a palavra, mas quando ela desce no teu estômago, é amarga. E você não aceita e não quer mudar. Mas Deus fala contigo hoje através da sua palavra. Deixe o caminho mau e ande pelo caminho em que prudentemente te conduzirá e herdará a salvação da tua alma. Deixe essa vida errada e arrependa-te hoje, enquanto é tempo. Se converta ao Senhor Jesus e Ele salvará a tua alma. Deus seja louvado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que habita nos céus, foi pregada, Senhor, a tua palavra, Deus. Meu Pai, dá força para esta pessoa mudar o seu coração. Muda, Senhor, este coração. Cria um coração novo, um coração puro para esta vida, para que esta pessoa venha a se conduzir prudentemente nesta terra. Coloca o desejo nos seus corações de ler, de meditar na sua palavra todos os dias da sua vida. Abençoa, meu Pai, estas vidas. Abençoa e salva das ciladas do inimigo. Salva estas almas, meu Pai. Dá força para estas pessoas, para estes irmãos, para estas irmãs. Fortaleça-os em Cristo Jesus. Livra do mal, Senhor Deus. Livra das astutas ciladas do inimigo.
Abençoa toda a sua família e salva, meu Deus, e dá força para esta pessoa suportar as tentações, seja com esta vida, e prospera esta vida espiritual, Senhor. Prospera estas almas com o material também, Senhor, com a necessidade para o cotidiano, para a vida. Ó Deus, seja com cada um de nós e abençoa cada um que ouvir esta palavra, em o nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus.